Presbítero Gilmar com a palavra e palmas para Jesus. Graças a Deus. Pode ser. Saúde a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abre as vossas Bíblias. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Presbítero louvando a Deus, pastor louvando a Deus aqui, me fez lembrar de algo que o Espírito Santo me lembrou na Santa Ceia nesse domingo lá no Orquídeas. Eu lembrava de um testemunho de uma senhora, uma querida irmã de idade, não sei que igreja congrega, mas eu achei muito bonito o testemunho dela, que o Senhor levou ela, não sei se nos céus, e mostrou coisas lindas para ela, e depois levou ela na igreja que ela congrega. Alguns, quem sabe, até viu esse testemunho. E quando ela chegou na igreja, o povo, ela de vestes brancas, o povo tudo com vestes brancas, mas de repente ela olhou e estava as vestes todas salpicadas, tudo manchadas. E ela passando no meio do povo, de repente ela olhou para as vestes dela, e as vestes dela também aparecia alguma sujeirinha, e ela entrou em desespero. Bom, foi assim, e eu entendi, eu falava com a igreja que nós estamos neste barco, correndo este risco. Às vezes amamos a palavra, mas não queremos viver ela. Amamos a doutrina, até pregamos, mas não ligamos em vivê-la. Aleluia, que o Senhor nos guarde. Amém? É tempo de quê? É tempo de voltar, de regressar. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, irmãos. Aleluia. Serei breve e daqui um pouquinho já passarei para o pastor estar orando por nós. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e ele foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito grande te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, Senhor de toda a glória, estamos aqui, Pai, na Tua presença. A Tua igreja veio ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, fala conosco, ó Deus, porque o Senhor é aquele que sonda-nos lá no íntimo, lá no profundo, que conhece a necessidade da alma. É o Senhor quem tem palavras que levanta aquele que está caído. É o Senhor quem tem palavras de bálsamo para curar aquele que está enfermo. É o Senhor que tem palavras com autoridade para dar vida, ressuscitar aquele que já dorme e está morto. Senhor, é o Senhor quem pode fazer o homem, aleluia, voltar ao primeiro amor. É só o Senhor quem pode, ó Deus, aleluia,
fazer o homem desejar novamente a graça, desejar a presença, desejar a alegria dos céus, desejar dons espirituais. É só o Senhor quem pode fazer com que o homem entenda a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado, selado com a promessa. É só o Senhor, meu Deus, quem pode mudar a história, mudar cativeiro. Por isso, Deus, aleluia, Senhor, se lhe apraz, usa minha boca, usa-me, Senhor, como instrumento, mas fala segundo a tua vontade, segundo o teu querer, aleluia, que os corações, aleluia, se for da tua vontade, possam arder pelo poder da tua palavra. Esta palavra, Senhor, é incontestável, ela tem poder, ela ainda, aleluia, tem poder para levantar, para avivar, para dar ânimo, aleluia, à tua igreja. Toma os caminhos, Espírito Santo, toma os caminhos, aleluia, nos ajuda, Senhor, nos levanta na tua presença, nos dê a tua graça, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos, aleluia, glória a Deus, engrandecido é o bom nome do Senhor. É uma palavra linda, tremenda. Eu confesso que eu fiquei meio que questionando entre eu e Deus, se eu pregaria no sentido que Deus me deu essa palavra. Deus falou tremendamente comigo, aleluia, espero conseguir passar para os irmãos, e que você possa entender e ouvir também algo de Deus aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, porque é lindo, irmãos, é lindo demais, você vê um profeta, um homem de Deus, no meio do deserto, lá no deserto, aleluia, não esperava nada, mas de repente a Bíblia dizer que o anjo do Senhor vem até ele, traz para ele um pão quentinho sobre a brasa, e água, uma botija de água no deserto, aleluia, aleluia, irmãos, pão quentinho na padaria, feito pelo padeiro aqui, já é gostoso demais. Agora imagina no deserto e um pão vindo dos céus. Eu tenho certeza que homem nenhum amassou. Quem faz pão diz que tem um tempo para esperar para a massa crescer. Não. Aquilo foi do mesmo jeito que Deus fez tudo, é haja. Decamando-se minderras. Aleluia, tem um ditado por aí que muitas pessoas participam da culinária do diabo, mas o homem de Deus aqui estava comendo da culinária dos céus, pão quente na brasa, aleluia, engrandecido é o bom nome do Senhor. Mas o que me intriga é que muitas vezes nós vamos pregar a palavra de Deus, e a gente prega ela como se o culto fosse apenas um lugar de autoajuda. Aleluia, é claro que a igreja é e muito mais, é tudo isso e muito mais. Quem está enfermo, o hospital é aqui. Quem está com problema de saúde, seja sentimental, psicológico, espiritual, seja patológico, não tem problema. O negócio é aqui, o hospital é aqui, o lugar é aqui. Mas muitas vezes nós pegamos uma palavra como essa e vamos dizendo de qualquer maneira. Olha, Deus é contigo, Deus vai trazer, aleluia. No celular eu ouvi um testemunho de alguém que dizia que, aleluia, os crentes vão até os tráfico e chega lá os camaradas com as metrancas na mão e diz assim: eu quero ungir você. Aí chega lá e vai ungir eles, e em vez de pregar salvação, dizer sai desta vida, se converta ao Evangelho, aleluia, Cristo tem algo e pode mudar a sua história, mas não, vai ungindo dizendo assim: Deus vai ser na tua vida, você vai ser pregador, aquelas mensagens, sabe, de autoajuda. Aí um cidadão dizia, e eu concordei com ele, fala assim: e depois que ele termina de ungir, o traficante vai lá, pega a arma de novo, fala: agora eu posso assaltar, que Deus é comigo, agora eu estou guardado, porque o pastor me ungiu, o fulano me ungiu e Deus é comigo.
Parece que nós olhamos para o Evangelho e está caminhando nesse rumo. Eu fui fazer uma visita, cheguei numa casa, uma moça que nasceu na igreja, não era uma pessoa que não conhecia, nasceu na igreja, mas hoje está lá, numa vida devassa, em fornicação, nos bailes funk, daquele jeito. Aí a gente chega, nem entrou direito, e ela já vem, a paz do Senhor Jesus. Eu olhei para ela e falei, mas que paz? Qual Deus que você está servindo? Filha, não faz isso. Tive que falar, porque conhecedora era, conhecedora do Evangelho. E nós estamos num momento que parece que, aleluia, todo mundo está na presença de Deus, e Deus está fazendo tudo. E o que eu vejo com isso? Pessoas doentes, pessoas decepcionadas com o Evangelho, pessoas que vêm na igreja, não acontece o que ele pediu, que falaram que ia acontecer, e ele volta para casa abatido, triste. Pessoas que diz que não vai vir mais na igreja porque não é tudo aquilo que fala. Pessoas, aleluia, de uma certa forma, aleluia, angustiados na fé, perdidos na fé, uma fé, aleluia, um tanto mesclada, não sabe se crê em Deus, qualquer coisa está tirando eles do foco, se abate por qualquer coisa, é crente, mas está abatido de qualquer jeitinho, que qualquer palavra já derruba ele, aleluia. Oh, irmãos, quando é alguém que entendeu o poder deste Evangelho, nada arranca ele da presença do Senhor. Aí eu quero ter por base esse texto aqui, aleluia, e olhar para o profeta Elias. O profeta Elias, que Deus se deu ao privilégio de, oh meu Deus, nem é privilégio, Deus se deu, aleluia, como que eu vou dizer isso aqui? Mandar o anjo, aleluia, o Senhor parou e disse assim, anjo, vai lá, aleluia, leva para ele pão quentinho, e olha, mostra que está na brasa ainda, e água, e não era qualquer alimento. Eu li com os irmãos, ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força desse alimento. Quem crê que o Senhor faz isso? Eu também creio. Só que se nós olhar, pelo menos no tempo de Elias, naquela dispensação, aleluia, nós vamos ouvir sobre profetas. Lá teve muitos profetas. Só Obadias, eu acho que tratou dentro da caverna lá 100 profetas de 50 em 50. Aleluia. E o Senhor fala com Elias assim, ó, eu fiz, aleluia, permanecer firme em Jerusalém 7.000, aleluia. Mas quantos deles tiveram pão quentinho na brasa, com esse poder tremendo de valia por 40 dias? Não é 40 dias e 40 noites sem comer apenas, 40 dias e 40 noites caminhando, aleluia, com a força deste alimento. Aí eu começo a olhar, Deus, por que o Senhor fez isso? Aí eu vou para a oração de Elias, pastor Zé Maria. Fala, Elias fez uma oração que abalou os céus. Elias fez uma oração que deve ter feito, no mínimo, incomodado os céus inteiros. E o Senhor disse assim, não dá para resistir uma oração dessa. E a oração de Elias foi, já basta, Senhor. Não sou melhor que os meus pais, eu quero a morte. Que oração é essa? E Deus vai lá, aleluia, pega e fala para o anjo, desce, vai servir o meu servo lá na terra, lá no deserto, aleluia, porque eu tenho ainda algo com ele na terra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí nós vemos, irmãos, a história de Elias, para Deus, aleluia, ter esse prazer em servir a Ele. A história de Elias, para Deus no momento da luta chegar com o socorro, no momento certo, a palavra certa, o alimento certo, aleluia, porque ele precisava de caminhar uma certa distância, aleluia, tudo aquilo, ele tinha que ter se mover esse milagre de Deus. E o histórico de Elias, o povo pecando, aleluia, e um monte de profetas agora com medo de morrer, esconde-se na caverna. Primeiro eu estranhei isso.
Aleluia. Depois, quando eu vi que o Senhor disse assim, foi eu que fiz, eu falei, então estar na caverna também é da vontade de Deus. Amém. Tem pessoas que ele vai ficar quietinho na caverna, aleluia, não vai comer pão quentinho na brasa dos céus, não vai ver e viver o que Elias viu, viveu, aleluia, mas Deus é com ele. Eu entendi isso, aleluia, eu cheguei a entender isso. Aí eu coloquei de um outro caminho o meu coração, eu falei, Senhor, aleluia, a história de Elias foi terrível. Porque foi lindo e terrível. Lindo porque ele chega e faz um desafio. Não vai chover, não vai cair orvalho, até que por mim seja pregado novamente. Aí Deus fala com ele o quê? Elias, volta lá para a casa dos teus pais, para o meio da tua parentela, fica tranquilo em família, no lugar tranquilo, aleluia. Fica lá, não, a partir daquele momento, Deus fala com ele assim, Elias, acabou a parentela, acabou a família, acabou o sossego, vai lá para a beira do ribeiro de Querite, eu já dei ordem para um corvo te sustentar, aleluia, mas você vai ficar oculto e escondido lá. Olha o preço para ver uma nação converter ao Senhor, e Deus dos céus contemplando tudo. Aí vem Obadias e fala com ele assim, eu tratei de 100 homens a pão e água. Elias poderia ter falado com ele, Deus tratou de mim, pão com carne, e quem levou foi o corvo, aleluia, e a água era em abundância do ribeiro, Tecanacia Labás. Parece que Elias estava na prova, mas Deus estava se agradando tanto que era com ele a cada passo, a cada momento. Aleluia. Irmãos, quando eu olho o texto assim, eu começo a perguntar, Senhor, eu preciso que o Senhor seja comigo, aleluia. Mas espera aí, Senhor, deixa eu olhar o meu histórico. Quando eu olho o histórico, eu falo, é tempo de regressar, é tempo de voltar para a presença dEle, é tempo de voltar para a presença dEle, aleluia. Quem tem desejo de ver milagre de Deus aí, de ver poder de Deus, então você está no lugar certo, porque é tempo de voltar para a presença de Deus. Não dá para ver certas coisas vivendo de qualquer maneira, vivendo do seu jeito, aleluia, aleluia. Nem os profetas viu passarinho trazer pão com carne todo dia, em tempo de fome, em tempo de crise. Eu até imagino, irmãos, aqueles bichinhos pegando um pão com carne e não podendo mastigar, não podendo engolir, e levando até o profeta todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, aleluia, 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 até o ribeiro secar, até o ribeiro secar. Aí Deus manda ele para onde? Para a casa de uma viúva que estava pronta para morrer, que não tinha nem o que comer, e Deus falou assim, eu já dei ordem a ela para te sustentar. Aí você olha isso, irmãos, aleluia, e Elias, amém, quando chegou lá que viu a situação, já entendeu, já abriu a boca e falou, se Deus mandou para cá, Deus vai operar milagre, e já profetizou, aleluia. A viúva, aleluia, chegou um ponto que ele ressuscita o filho dela e disse, agora eu vejo verdadeiramente que Deus é na tua vida, aleluia. No meio do processo de luta, Deus salva a viúva lá em Sarepta, aleluia. Deus mostra para ela que o Deus de Israel é Deus de milagre, é Deus de provisão, é Deus tremendo, é Deus que operando ninguém impede, é Deus que provê na dificuldade, é Deus que abre porta até onde não tem. Esse é o Deus em cuja presença nós estamos, aleluia, aleluia. Aí quando chega aqui no texto em que lemos, irmãos, aleluia, 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 parece que até o profeta agora estava cansado. Chegou o momento que nem ele aguentava mais. Irmãos, isso aqui, irmãos, meu Deus, não sei, você já entendeu o mistério aí? Você já entendeu? Presta atenção, vai chegar momentos que você vai estar profetizando milagre, igual Elias fez.
Mas vai chegar um momento, porque não tem homem bom, não tem homem grande, que você vai passar por momentos igual ele passou aqui, ó, de achar que acabou tudo, Senhor, acabou tudo, não tem mais jeito, não dá para mais nada, eu não vejo saída, é só problema, é só luta, eu não sou melhor que os meus pais, para mim acabou, aleluia, toma minha vida, leva, aleluia. Mas ele tinha um histórico com Deus. Ele tinha um histórico, não é com os homens, não é com o rei, não é com Jezabel, aleluia, não é com os 7.000 que ficaram apenas. Ele tinha um histórico com aquele que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, tem todo o poder, pode todas as coisas. Ele tinha um histórico com Deus, aleluia, aleluia. Eu vejo nos dias de hoje crente preocupado com pastor, preocupado com igreja. Aliás, aleluia, o que a gente mais vê dirigindo igreja são pessoas, aleluia, que olha para a gente e diz assim: ah não, mas eu não vou conseguir servir a Deus desse jeito, eu vou para tal lugar porque lá o pastor, é verdade, aleluia, tem de todo jeito hoje, aleluia, a palavra, aleluia, nós estamos vivendo uns dias difíceis, que até para pregar está complicado, aleluia, mas ainda tem um remanescente, ainda tem um povo que entendeu o que é servir a Deus. Ainda tem alguém, aleluia, que acende uma chama lá dentro, e ele está dizendo: Deus me chamou para um evangelho de poder, Deus me chamou para um evangelho que Paulo pregava e disse: este evangelho para mim é poder de Deus. Deus me chamou para um evangelho de mudança, para um evangelho, aleluia, que marca a história, não só de quem vive. Esse evangelho não vai marcar só a tua história, a história de quem está à tua volta. Esse evangelho não marca só a história de quem se converteu, ele marca a história de quem ainda não se converteu, mas está em volta de um crente. Aleluia, aleluia, porque, irmãos, crente cheio do Espírito Santo é diferente aonde chega. Crente cheio do Espírito Santo, aleluia, ele não se abala com o que o mundo, aleluia, vem oferecendo por aí, ou com que as pessoas se abalam facilmente. Crente cheio do Espírito Santo tem condições de perdoar, aleluia, de uma tal maneira e com uma tal facilidade, aleluia, que ninguém consegue entender ele. Crente cheio do Espírito Santo, aonde ele passa, alguém que ficou para trás quer caminhar junto, quer estar junto, quer ouvir o que ele tem a dizer, aleluia. O segredo do evangelho é esse: ter um histórico com Deus, ter um histórico com Deus. E eu não estou falando aqui de tempo de crente, eu não estou falando aqui, irmãos, eu já me converti, tem 28 anos, que é isso, eu queria era ser novo convertido, para ter a fé que eu tinha, a disposição que eu tinha, para orar do jeito que eu orava, para ler a Bíblia do jeito que eu lia, para pregar do jeito que eu pregava. História com Deus não é tempo de evangelho, tempo de cristianismo, carteirinha de obreiro. Histórico com Deus, o negócio é diferente. Porque a boca pode até falar alguma coisa, mas os céus interpretam do jeito que os céus acham que é bom. Aleluia, aleluia. Agora você imagina a gente chegar e pregar: que Deus é na tua vida. Será? Presbítero, Deus é na tua vida, tu é obreiro. Aí eu dobro o joelho e estou dizendo: Deus, eu estou doente, tem alguém doente na minha casa, tem alguém enfermo do meu lado. Senhor, levanta alguém para vir aqui orar por ele. Espera aí, eu não acabei de ouvir que Deus é na minha vida? Aleluia, não somos crentes. Estamos na presença de um Deus que tem todo o poder. Aí a gente dobra o joelho e parece que está igual Jonas. O que é que tem que fazer, Jonas? Espera aí que eu vou ali, vou orar ao Senhor, e o mar vai acalmar, o vento vai aquietar, e nós vamos partir em bonança. Eu sirvo ao Deus vivo. Aí Jonas: não, estou fugindo dele, eu não estou muito bem com Deus, aleluia, vocês estão sofrendo por causa da minha rebeldia, aleluia, não dá para mim orar, o jeito que é, me joga no mar. Parece que, aleluia, nós estamos numa época, irmãos, que você vai conversar com muitas pessoas, não tem pecado.
Não tem pecado não. Não é pecado o problema de estar vazio de Deus. Não está em adultério, não tem pecado, não tem fornicação, não tem idolatria, não tem pecado, mas está se sentindo vazio de Deus. Não tem pecado, mas não sente mais a presença de Deus. Não tem pecado, mas não tem força mais para orar a Deus. Não tem pecado, mas a boca não profetiza o poder de Deus. Não tem pecado, mas não vive a graça e a comunhão com Ele. Aleluia, eu não sei você, eu já estou no altar pregando para vocês e dizendo: é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de unir, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus. Nós temos escolhas hoje, nós temos escolhas hoje, aleluia. Qual que é a escolha que temos? Querer ser cheio de Deus e fazer de tudo. Eu posso não conseguir, mas eu vou orar. Eu posso não conseguir. Pode alguém olhar para mim e dizer assim: não mudou nada. Mas aqui dentro eu sei que mudou, porque eu mudei diante de Deus. Ou podemos escolher ficar tranquilo, quietinho, na caverna. Aleluia. Aleluia. Irmão, você viu o caso de Elias? Elias sai, vive tudo aquilo, e quando anda 40 dias, 40 noites, para onde ele vai? Caverna. E eu disse no começo do culto que caverna também dá para entender que Deus tem alguns que guarda ele lá na caverna, quietinho, quietinho, não faz nada, não canta, não prega, não tem compromisso com a igreja. Vai na igreja uma vez a cada 6 meses, só no dia da ceia, está na caverna, quietinho, e é crente, aleluia, Deus é com ele, está lá quietinho. E Elias foi para a caverna. Quando ele entra na caverna, vem a voz do Senhor: Elias, que faz aí, Elias? Caverna, presbítero, pode servir para muita gente, mas para nós não. Caverna pode servir para muita gente, aleluia. Isso tem endereço certo, isso tem endereço certo, aleluia. O Espírito Santo vai fazer corações arder aqui nessa noite. Ou quem sabe de alguém que está nos vendo, tem endereço certo. Caverna pode servir para muita gente, mas está na hora de você sair da caverna se quiser ver poder de Deus, se quiser ver milagre, se quiser, aleluia, contemplar Deus abrir os céus, se quiser ver coisas novas dos céus na tua vida, tem que sair da caverna. Não dá para ficar quietinho no banco, não dá, aleluia, tenha compromisso com as coisas de Deus. Aí eu fico perguntando, eu estava lendo, né, e falei: Senhor, que coisa tremenda. O Senhor ainda deu a diretriz que o profeta tinha que fazer. Aí eu parei no caminho e falei: opa, peraí, antes dele chegar no primeiro, que era ungir quem? O rei? Antes dele chegar no primeiro, aleluia, ele está lá quietinho na caverna, e o que é que vem? Vento. E é vento destruindo tudo, derrubando os montes, terremoto, abalando tudo, no caminho de Elias, fogo. Oh, irmãos, presta atenção que eu vou falar nessa noite. Isso aqui não é aquelas mensagens de rogar praga, né? Sabe aquelas mensagens: se você não fizer, Deus vai. Não é isso aqui não. Mas você sabe o amanhã? Você conhece o teu amanhã? Dá para dizer que no teu amanhã não vai ter enfermidade? Dá para dizer que no teu amanhã não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade? Dá para dizer que vai viver tranquilo até o toque da trombeta e Jesus arrebatar a sua igreja, ou te chamar para a glória? Não dá, aleluia, não dá. No caminho muitas vezes já está lá, aleluia, o vento te aguardando, o problema, a dificuldade, mas tem um segredo. Qual que é o segredo? Buscar a presença de
de Deus hoje, se alimentar com a comida que Deus manda do céu hoje, se alimentar com o banquete celestial hoje, dizer para você diante de Deus: Senhor, não vou servir a Deus de qualquer maneira, achar que Deus é comigo só porque eu ando com a Bíblia, só porque eu vou para a igreja, só porque eu conheço alguns textos de cor, só porque eu sou obreiro. Não, 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 não. É histórico com Deus, é histórico com Deus. Entra na presença de Deus, começa a chorar nas madrugadas, começa a jejuar, começa a buscar a presença dEle, deseje a presença dEle na tua vida. No momento do vento, no momento do vento, pode não ter nenhum profeta do teu lado, pode nenhum pastor Deus tomar a boca dele, pode nenhuma irmãzinha que é usada por Deus, Deus tomar a boca dela, mas você está lá na presença de Deus, talvez na caverna, o terremoto, o vento, aleluia, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Me lembro até do rei, em que o profeta chega para ele, aleluia, e diz para ele assim: ó rei, eu tenho uma mensagem de Deus para você, rapaz, de Deus, que coisa boa, fala. Você vai morrer, a cama que você está, você não desce mais. É a mensagem de Deus, é a mensagem de Deus. O profeta sai e ele lembra: eu tenho um histórico com Deus, essa nação estava bagunçada, eu tive na presença de Deus. Posso não estar hoje, mas eu já andei diante dele, eu já fiz a vontade dele, eu já alegrei os céus, aleluia. E ele vira para o canto, enfermo, vira para o canto e diz assim: lembra-te, Senhor, que eu andei na tua presença. Isaías no pátio: Deus, para aí, profeta, não vai cumprir o que você profetizou, não. Não, Senhor, volta lá e fala que eu ouvi a oração dele. O que é que você fez quando pregou para ele? Não fiz nada, Senhor, falei e vim embora. Vai lá agora e fala para ele: eu vou dar sinais para edificar a fé dele, eu vou dar sinais para ele saber que eu vou cumprir o que eu falo. Histórico com Deus. Aleluia, aleluia. Nós estamos numa época, irmãos, que servir a Deus, aleluia, vai chegar um momento que você vai ter que chorar mais lá no teu cantinho sozinho do que dentro da igreja, aleluia. Por que eu gosto do novo convertido? Eu tentei entender isso. Novo convertido não vê luta, não vê problema, não sabe defeito de ninguém. Novo convertido chega na igreja e vê tudo perfeito. O que ele tem para fazer? Só fechar os olhos e dar glória. Eu lembro o novo convertido, irmãos, meu Deus do céu, puxaram a minha orelha. Eu estava num estudo bíblico, mas meu coração ardia tanto de ouvir a palavra, que eu dava cada glória a Deus, que irmãos que estavam do meu lado assustava, mas eu não conseguia segurar a presença de Deus. Alemande candarabás. Enquanto tinha alguém ali para aprender, eu estava para edificar minha alma. Enquanto tem alguém ali, eu vou pregar desse jeito. Eu estava lá dizendo: que coisa tremenda, que palavra poderosa, que Deus tremendo é esse. Aleluia. Oh, irmãos, eu quero orar com a igreja nessa noite. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu não sei se você entendeu o que o Espírito Santo falou aqui nessa noite, mas não queira ser aquele crente que só ouve palavras doces, que só queira ouvir palavras aprazíveis, agradáveis ao teu coração. Não faça o que os homens fizeram no tempo do profeta Isaías, que disse assim: não nos fale a verdade do Senhor. Não, não, não. Aceita a correção, aceita a exortação, aceita o puxão de orelha, aceite a prova de Deus como Jó fez, aceita tudo com prazer, mas fala igual o salmista: o Senhor pode criar uma cama para mim lá no lugar de tormento, se o Senhor estiver comigo, tudo bem, eu vou estar lá glorificando o teu nome. Toda a igreja de pé, toda a igreja de pé. Lefarda Sérvia. O Espírito Santo me manda repetir. Tem pessoas aqui, o Senhor manda dizer assim: ó, caverna não é para você. Alemandai Lequinternesse andas.
Senhor, olha, eu até gosto, eu quero servir a Deus, mas eu quero ficar quietinho, eu quero ficar tranquilo. Engano. Caverna não é para você. Se dispõe na presença dele, se dispõe. Deus vai começar a operar a partir do momento que você se dispôs, se levantar na presença dele. Se levanta na presença do Deus vivo. Busca queira ser cheio. Deseja a presença dele. Deseja a presença dele. Deseja ter experiência com ele. Lema, sekimanda la bashai. Lani manda, anaya manda sei konde hai. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, aleluia. Ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado por esse Espírito Santo, ser tomado em línguas por esse Espírito Santo, ter visões dos céus, aleluia, em meio a um culto desse. Deus dá profecia, Deus dá interpretação de línguas. O Senhor curar no meio do culto desse. Pode não ser para todos, mas tem pessoas aqui desejosos. Receba a presença dele aí. Receba a presença do Senhor na tua vida aí. Receba o batismo com o Espírito Santo aqui nessa noite. Tecanamos, lemande fasi que anahai, enayanenamas. Tem pessoas que conforme em viver na presença de Deus vazio. Tem pessoas que para ele tudo bem chegar na igreja e sair dizendo: eu não entendi nada. Mas tem crente que quando entra aqui, ele está dizendo: Deus, fala comigo. Deixa eu sentir tua presença. Deixa eu sentir tua presença. Agora sim. Agora sim. Você vai ver o anjo descendo com um pãozinho quente do céu. Você vai ver a presença dele ardendo no teu coração. Deus tomando a tua vida na presença dele. Lekamash eniama lenevaste candalabashai entreve andai que amanto nei alai alabashai que aremanda alabas. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. 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 Eu vou falar o que o Espírito Santo está mandando. Receba força para mudar a tua rotina aqui hoje. Receba força para mudar a tua rotina diante de Deus aqui hoje. Receba força e renovo para voltar a ser o que era.